A oração em língua ajuda a nossa fé? Isso. Porque ali em Judas fala, edificando a vossa fé santíssima, né? Orando no Espírito Santo. E se isso ajuda a nossa fé, porque o grande problema do povo hoje é a incredulidade. O povo não acredita no sobrenatural, alguns, né? Na igreja do pastor, não, já está em outro patamar lá de glória, mas em muitos lugares, muita incredulidade. Eu gostaria de ir fundo nisso daí, porque eu tenho uma revelação sobre essa questão. Porque hoje é muita dificuldade na fé. Isso. Então, eu gostaria de ir um pouco fundo nessa questão, porque nós estamos falando aqui sobre batalhando pela fé, né? Judas 20. Judas 20. Então, ele diz assim, amados, o versículo 3... Quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos, certo? Então, batalhar pela fé, né? E aí ele vai começar a contar uma história, um contexto aqui. Pois certos indivíduos se introduziram, ele vai começar a contar tudo isso sobre esses indivíduos, né? Aí ele cita eles, fala que eles são carnais, diabólicos e tal, né? No versículo 19 vai falar mais aqui, ó. São estes o que eu estava falando, essas pessoas que promovem divisões. Eles são sensuais e não têm o espírito. Aí no 20 ele entra dizendo assim: vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus. Eu vou parar aqui só para explicar. Então ele começou dizendo lá o quê? Eu ia escrever sobre a salvação comum, porém eu senti a obrigação de escrever sobre batalhar, para vocês batalhar pela fé, né? E aí ele começa a citar algumas pessoas, depois ele volta a dizer, mas vocês têm que fazer isso aqui, vocês têm que fazer o quê? Edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Então, vamos lá. Ele está falando sobre edificar a fé. A pergunta do pastor é sobre essa questão da fé. Se a oração em língua ajuda a fé se ajuda ou não a fé. afeta a fé. Aí a gente vai dar uma olhadinha rapidinho num texto no Velho Testamento que ele fala do assunto da oração em línguas. Lembra? Isaías 28? 28. Isaías 28, né? O 11 e o 12. Vamos dar uma olhadinha. Na verdade, eu vou começar no 10. No 10 vai dizer assim, porque é preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali. O 11. Pelo que por lábios gaguejantes e por língua estranha falará o Senhor. Observa a palavra falará. Falará o Senhor. O Senhor vai falar, né? Pelo quê? Por lábios gaguejantes, por língua estranha, falará o Senhor a este povo, ao qual ele disse, este é o descanso, dai descanso ao cansado, e este é o refrigério, mas não quiseram ouvir. Nós sabemos, pastor, que em Romanos 10, 17 está escrito que a fé vem por meio de ouvir e ouvir a palavra de Deus, certo? Então quer dizer, a forma da fé chegar para nós é por meio de ouvir e ouvir a palavra de Deus, certo? Certo. Aqui está dizendo que por meio de lábios gaguejantes e língua desconhecida, o Senhor falará a este povo. Quer dizer, fé vem por ouvir a palavra de Deus, certo? E se por meio da oração em línguas Deus vai falar, essa fala de Deus vai produzir o quê? Fé. Agora vamos entender melhor, tá? Vamos entender melhor. Quando nós oramos em línguas, em 1 Coríntios 14 fala que nós falamos com Deus, né? Visto que ninguém o entende, e em espírito quem ora em línguas fala o quê? Mistérios, né? Quem ora em línguas fala mistérios, né? Tá, em Colossenses, vamos dar uma olhada em Colossenses, eu estou juntando aqui algo, estou construindo algo na verdade. Então, em Colossenses 1:26, fala assim, Colossenses 1:26, o mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Então, nós estamos falando sobre mistério. Lá, quem ora em línguas não fala homens, mas fala Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala o quê? Mistérios. Que mistérios? Aqui em Colossenses 1:26 e 27 fala dos mistérios, que é Cristo em vós, a esperança da glória, né? Então veja, se quando eu falo em línguas, eu estou orando mistérios,
Enquanto eu estou falando em línguas, eu não estou contando mistérios para Deus, porque eu não saberia contar mistérios para Deus, até porque, que mistério? E o que seria mistério para Deus? Nada. Agora, quando eu estou orando em línguas, na verdade, baseado até eu li em Isaías 28, na verdade é Deus que está falando comigo. Falará o Senhor a este povo, lembra? Falará o Senhor a este povo. Então, na verdade, quando eu estou orando em línguas, Deus está falando comigo, através da oração em línguas. E se Deus está falando comigo enquanto eu oro em línguas, o que está acontecendo aqui? Fé está sendo gerada, produzida por quê? Porque fé vem por ouvir. E o ouvir a palavra de Deus. Se o Senhor vai falar comigo enquanto eu oro em línguas, Ele vai falar os mistérios que vai gerar. Eles vão gerar fé em mim. Então, aquilo que Judas estava tentando explicar sobre batalhar pela fé, e ele diz, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, é porque enquanto eu estou orando em línguas, eu estou ouvindo Deus. De alguma maneira no meu interior, no meu espírito, e isso gera fé em mim. Então, a gente pode dizer que quando você ora em línguas, você cresce na fé. Você é fortalecido na fé. Por quê? Porque Deus está falando com você quando está orando em línguas. Que já está no seu espírito, ministrando e fortalecendo. Exatamente. Então, é por isso que eu já recebi muita revelação durante o processo da oração em línguas. Como que é isso? Enquanto eu estou orando em línguas, parece que eu não estou entendendo nada. Mas, de repente, alguma revelação vem. Ou quando eu estou ouvindo a palavra, lendo um livro, lendo a Bíblia. Que é o fruto fruto da oração em línguas. Então, assim, ó, algo que você não via, não percebia, daqui a pouco você fala, uau, que fantástico que está aqui. Ou na leitura, na Bíblia, ou do livro, ou de uma pregação que você está ouvindo, você compreende como ninguém está compreendendo, sabe? E é daí onde produz, gera fé. Então, quando eu disse que tem algo sobre isso, tem uma revelação aqui, é que quando a gente ora em línguas, muitas coisas acontecem. Entre elas, isso que eu estou contando agora. A nossa fé é produzida, cresce, ela é edificada, construída, né? Nós somos edificados enquanto estamos orando em línguas. Isso é fantástico, pastor. Fantástico. Imagine que cada um se edificando, crescendo, ia crescer, se fortalecer na fé. Sim. Porque quanto maior for a sua fé, maior serão os milagres, né? Porque Jesus disse, tudo é possível aquele que crê. Então, você que está ouvindo esse podcast, você tem que não só ouvir, como orar em línguas. Se não tem, você pode receber, que é para todos, como já